E aí, ao vivo, ao vivo! Hoje começamos nova trajetória com Balzac. Sim, hoje tem mais. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje tem coisa nova aqui, meu povo. Dora, seja bem-vinda, Dora. Alessandro 2474. Vamos lá. Hoje tem história nova. Boa noite, Dora. Nana Lu Guimarães. Seja bem-vinda, Nana Lu Guimarães. Hoje é Balzac, este gênio da literatura mundial. Incrivelmente fantástico. Laila, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Laila. Um beijo a você, a Dora, a todas vocês que me acompanham aqui já há bastante tempo. Hoje vou apresentar esta incrível história, Uma Paixão no Deserto, de Balzac. Sejam muito bem-vindas. Uma Paixão no Deserto. Estou escrevendo e começo a falar com vocês já já. Este cara, Honoré de Balzac, incrivelmente está aí na sua tela, Uma Paixão no Deserto. Vou confessar a vocês, Honoré de Balzac, século XIX. Este homem, este rapaz francês, ele destinou a literatura a partir... Boa noite, Edna, seja bem-vinda. A partir de Balzac, antes de Balzac e depois de Balzac. Porque o que este cara fez na literatura mundial é uma coisa assim monstruosa. Para vocês terem uma ideia, Dostoiévski foi seguidor de Balzac. Para vocês terem uma ideia, Machado de Assis se inspirou em Balzac. Todos os gênios da literatura pós-século XIX se inspiraram em Balzac, este francês que eu apresento a vocês agora. Boa noite, Manuel, seja bem-vindo. Um beijo a todas vocês que estão aí comigo. Luciana, seja bem-vinda. Seu primeiro dia, Luciana. Diga-me, seu primeiro dia, seja bem-vinda. E eu vou falar a vocês o seguinte. Esta apresentação de hoje, Uma Paixão no Deserto, é um conto solto dele. Tá bom? Irei começar e terminar ele hoje. É um conto dele. Amanhã eu faço outro conto dele. Este livro que eu vou apresentar para vocês são dois contos que estava na minha foto hoje no perfil, que chama-se Dois Contos Introdutórios. Para vocês terem uma ideia do que é Balzac, do que ele escreveu. Balzac escreveu muito sobre a comédia da vida cotidiana. Nós já falamos disso aqui. Ele escreveu a comédia da vida cotidiana, deve ter sido umas 12 edições de 500 páginas. O homem era um gênio. Então, para vocês terem uma ideia do que é Balzac, eu vou fazer estes dois contos dele, que se chamam, o primeiro é este, Uma Paixão no Deserto,
que é impressionante, e o outro é a grande seteira. Seteiras são aquelas rachaduras em rochas, mas a gente pode comparar nas paredes. Sabe a casa quando tem um rachado na parede? Aquilo chama-se seteira. Uma grande seteira é aquilo lá que vai rachando a parede, e aí tem que chamar o pedreiro para arrumar aquilo. Aquilo chama-se seteira, aquelas rachaduras que dão na parede. E este conto de hoje, Uma Paixão no Deserto, acredito que vocês vão se apaixonar por Balzac. Vamos esperar mais um tempo. Dora, Laila e Manuel. Grande, como passaram o sábado aí nas suas cidades? Manuel na Espanha, Dora e a Laila, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Manuel falando sobre ontem aquela crônica, aquele edital que eu falei a você sobre a Espanha. Foi quem escreveu aquele edital foi o incrível, o campeoníssimo Mário Vargas Llosa. Ele é peruano, mas ele mora aí na Espanha. Ele escreve para o jornal El País. Oh, Dora, maravilhosamente bem, sempre. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Muito bom, Dora. Sempre sentido ao norte. Tem que confraternizar. É isso aí, Manuel. Mário Vargas Llosa. Ele que escreveu... Boa noite, Gisele. Ele que escreveu... É isso aí. Ele é peruano, mas mora na Espanha. Autor. Ele é best-seller. Ele é premiadíssimo. Então ele escreve no jornal El País. E ele escreveu sobre a briga catalã e a briga espanhola aí que ocorre na Espanha. Mário Vargas Llosa. Incrível. Tayane Schneider, já passou por aqui, eu te conheço, você já passou por aqui. Seja bem-vinda novamente. Este sobrenome Schneider não me é estranho. É isso aí, Manuel. Mário Vargas Llosa, ele é prêmio Nobel. Mário Vargas Llosa, ele é prêmio Nobel. Prêmio Nobel não tem muito tempo, não. Ô, Luciana, um beijo pra você, seja bem-vinda, minha querida de Magé, companheira de Laila. Um beijo a vocês aí. Um beijo, Luciana. Sim, mora aí, mora aí. Ele mora aí, mano. Você sabe, ele deve escrever aí no jornal aí da Espanha. Não, Nana Lu Guimarães, eu tô conversando, eu vou começar agora, daqui 1 minuto. Os primeiros 10 minutos eu faço um bate-papo. E depois eu começo. Pode ficar tranquila. Tayane Schneider, seja muito bem-vinda com este sobrenome alemão. Seja bem-vinda, Schneider. Pessoal aí todo comparecendo, Luciana, Manuel, Tayane, Dora, Luciana, Laila, Gisele. Sejam bem-vindos vocês todos. Vocês são incríveis.
Então, o El País tem distribuição no Brasil, Manuel. Eu leio sempre porque o El País tem, como o El País é um jornal espanhol, um jornal de outra língua, ele não tem muita, não é do Brasil. Os jornais do Brasil são todos tendenciosos. A imprensa nacional é tendenciosa para qualquer um dos lados. Então eu gosto de ler jornais fora do país que emitem notícias daqui. Eu leio New York Times, leio Le Monde francês e leio El País. Obrigado, Dora. Obrigado, Dora. O Balzac é fantástico, Nana Lu Guimarães. Vamos nós. Vocês vão ser todas balzaquianas a partir de hoje. Vocês já devem ter ouvido este termo. Você é um balzaquiano, é uma balzaquiana. Então vamos lá, meu povo. Vou desligar os comentários. No final a gente conversa porque a história de hoje é muito boa. O papo aqui é muito bom, vai longe. E eu vou desativar agora e no final a gente ativa novamente os comentários pra gente conversar novamente. Alguém falou alguma coisa? Então eu vou desativar os comentários. Um beijo a vocês. Vem comigo nessa viagem que Honoré de Balzac é de viciar. Eu sou um ator, eu sou um contemplador de boas histórias e da fina literatura. Vou falar a vocês que o que este homem faz na cabeça de nós, seres normais, é uma coisa assim extraordinária. Viva Balzac! Espero contemplar vocês com uma bela história hoje à noite, agora. Vem comigo nesta história incrível, maravilhosa. Depois nós comentamos Uma Paixão no Deserto. Começo aqui agora. Esta obra eu vou fazer o narrador, porque a maioria dos contos, os seus escritores escrevem na segunda pessoa, então eu faço um narrador, que temos um personagem que se passa nesta história. Uma Paixão no Deserto. Então, começamos aqui. Um beijo a vocês. Saiu um rapaz de dentro de um estábulo e é pavoroso o que eles fazem lá dentro com os animais, é pavoroso. E este rapaz estava revoltado com o que acontecia lá dentro daquele lugar, que as pessoas talvez maltratavam os animais, e ele ficou revoltado com aquilo. E eu estava próximo, esse rapaz, ele estava muito próximo a mim, e eu cheguei até ele para acalmá-lo. Ele me disse, daqui a pouco nós conversamos. E ele tinha uma perna amputada do lado direito. E ele falou para mim, daqui a pouco nós conversamos, e eu olhava na cara dele, e depois eu fui saber que ele foi um soldado que passou por várias guerras, mas mesmo por isso ele não tinha uma perna que era amputada, mas mesmo assim ele tinha uma cara boa, mesmo ter passado por várias guerras, vários conflitos, ele tinha uma cara boa, impressionante, uma cara de paz, uma cara de um homem que se deu bem, viveu a vida como ele quis, que deu o melhor de si. Não era uma pessoa que guardava rancor, tinha isso, e apesar de todas as dificuldades dele. E ele saiu revoltado de lá de dentro. E eu muito curioso, quis saber realmente o que acontecia lá dentro. E ele, com todo esse clamor que ele me passou, uma pessoa assim, muito boa de se conversar, com a cara limpa,
E então ele veio, falou para mim com a cara revoltada assim, com a cara daqueles homens, todo homem que se sente assim, para falar a verdade, acima dos tolos que fazem parte da vida cotidiana. Revoltado, falou para mim: nada demais, nada demais. E aí eu quis saber o que era aquele nada demais. Tá bom, o que é o nada demais? E aí se passou um tempo ali, nós fomos jantar após este expediente, que a gente estava próximo. Nós fomos jantar no restaurante mais próximo ao que aconteceu este caso, que eu conheci este rapaz. E aí nós jantamos e no finalzinho, uma garrafa de champanhe que o meu novo amigo pediu. Após a última taça de champanhe, ele já estava longe. Começou a contar para mim uma história que se passou na vida dele toda. Na história da vida dele de soldado do exército francês. Então, eu pensei, depois que ele contou tudo, eu falei: realmente não é nada demais, ele tem razão. E daí eu fui embora, cheguei na casa da minha amiga, que eu estava passando um tempo, depois de receber muito carinho dessa minha amiga, depois de muito prazer de eu estar sendo muito bem recebido na casa dela, eu proporcionei para ela esta história deste provençal soldado. E ela quis fazer um roteiro dessa minha história, que eu ouvi do soldado, e contei para ela toda a história. E vou contar aqui a vocês, agora, o que aconteceu na vida deste soldado, que ele me contou, que eu também achei que tudo aquilo que eu vi, que ele passou, saiu do estábulo e disse: nada demais, eu vou contar a vocês agora. O que aconteceu e que ele me relatou nesse jantar após uma garrafa de champanhe. Ele saiu com a tropa francesa do exército para fazer os seus trabalhos normais. Eles iriam para o deserto do Egito, no Oriente. Então ele perdeu da tropa por alguma falha do seu pelotão e ele ficou sobre os poderes dos árabes, os magrábeis. Ele ficou sobre o poder deste povo árabe que era muito mau. E ele ficou sobre os domínios do pessoal árabe, e eles, sabendo que ele era francês, pegou o rapaz, o único soldado francês que eles captaram, começaram a entrar no exército, nas areias do deserto, e prenderam, amarraram ele, fizeram ele de refém, prenderam ele com as mãos, os punhos, prenderam os pés, deixaram ele todo amarrado numa cabana por lá. E aí ele acordou, doparam ele, ele acordou depois de um tempo amarrado as mãos e os pés, e conseguiu com um dente ir soltando, e ele começou a olhar, não sabia onde é que estava, ele só sabia que estava aos cuidados do povo árabe, de um lado ruim do povo árabe contra os franceses, o exército francês. E aí então ele conseguiu se desvencilhar das amarrações na perna e nos braços, e olhou fora da barraca, não tinha ninguém. Ele viu que tinha um cavalo, estava com muita fome, pegou umas tâmaras. Quando se esses pelotões vão fazer esses trabalhos no deserto, eles levam frutas, especialmente tâmara. E no deserto também tem muita tâmara que vem da palmeira.
E aí ele pegou um monte de tâmara, colocou numa bolsinha que ele carregava, pegou mais cevada, montou no cavalo e foi-se embora. E olhou, ele estava no meio do deserto, ele adivinhou um caminho que o pelotão francês poderia estar. Ele falou, vou para lá, vou nesse sentido, e foi embora. Foi embora com o cavalo, foi correndo, cavalgando muito rápido, suou o cavalo até não poder mais. E o cavalo, chegou uma hora que o cavalo travou. É sol de 60 graus na cabeça. É muito quente um deserto. Um deserto no Egito. É muito quente. E aí o cavalo abriu o bico, caiu, e ele parou no meio de tudo, desesperado lá. Continuou, o cavalo caiu, o cavalo desmaiou, na verdade ele foi embora, continuou a pé mesmo. Foi subindo, tinha uma subida, umas colinas, ele subiu por lá, no meio do deserto, olhou assim, não conseguia mais, comeu um pouco de tâmara e desmaiou, já estava escurecendo no deserto, o céu do deserto é lindo, parece que você está dentro das estrelas, e desmaiou por lá e caiu, não aguentou. Acordou no outro dia com o clarão do sol do deserto na cara dele. Acordou no outro dia com a garganta seca, não sabia. Começou a lembrar de toda a história, que ele veio de cavalo, o cavalo não aguentou e que tudo ali. Aí ele olhou, tinha umas palmeiras por onde ele, perto que ele estava, foi por lá, começou a... Ele olhava, era um oceano de areia, praia, de norte, sul, leste, oeste. Era um oceano de areia, não tinha para onde ir. Ele estava um pouco desesperado. E ele começou a ficar preocupado, pensativo no tudo que estava se passando e onde é que estava o exército francês, o pelotão dele, que ele ficou para trás, estava muito arrependido de tudo que aconteceu, mas ele tinha que acalmar, pensar direito. E aí ele avistou uma palmeira muito próximo a ele, no ponta da colina, foi por lá. Começou a pegar uns galhos da palmeira para já arrumar uma casinha para ele, perto ali, onde é que ele estava. E aí pegou uns galhos de palmeira, a palmeira tem uns galhos amplos, ele já fazendo uma esteira para arrumar uma cama, para tarde ele descansar, para todos, se ele for passar ali alguns dias, ele já está preparado. E nisso que ele foi lá, que ele estava indo lá na palmeira, eram uns 50 metros de onde ele ficou parado, que ele passou a noite, ele achou uma gruta, uma mini gruta entre esse caminho. E aí ele falou, opa, vou armar aqui a minha casa. Era uma grutinha que pelo menos ele se escondia do sol, dava para... Era bem pequenino assim a gruta. E aí ele encheu a gruta das palmeiras, das folhas das palmeiras, e armou ali uma casinha para ele. Começou a olhar do lado, ficou muito feliz que ele encontrou um paradeiro para ele no meio do nada, que era essa gruta. E começou a olhar que ali já foi lugar de alguém, porque alguém já passou por ali. Não é possível que aquilo ali aconteceu do nada. Alguma coisa aconteceu ali e era uma rocha. Então alguém morou ali, alguém passou por ali. E ele olhava, foi lá no alto da colina ver se tinha alguma coisa do exército, olhava para um lado, para o outro e nada. Nada. Então não tinha muita coisa o que fazer lá, não tinha nada o que fazer. E ele só tinha o que comer, tinha as tâmaras. E para a maior felicidade dele ainda, esta palmeira salvadora dele estava cheia de tâmara lá em cima. Aí ele fez uma festinha, só ele com as palmeiras. Ele começou a escalar a palmeira, colheu todas as tâmaras, que tâmara no deserto faz muito bem, não tem água, mas ela consegue hidratar o corpo, uma fruta abençoada, por isso que dá no deserto. Então ele ia viver, já tinha ali um saco cheio de tâmara, já que já estava tranquilo nessa parte aí de como conseguir sobreviver ali de comida. As tâmaras iriam segurar a ele.
E aí ele ficou muito feliz e foi testar lá a sua casinha. Isso já era final de tarde, passou o dia todo, estava muito cansado, final da tarde. Não sabia muito o horário, mas ele, como sendo soldado provençal, olhava para um lado, já sabia que estava para o dia cair e ia começar a escurecer. E aí foi descansar, que estava muito cansado, trabalhou o dia todo com as palmeiras, colhendo tâmara, fazendo sua casinha ali, no meio do nada da gruta. Dormiu lá por lá. Descansou e desmaiou, dormiu. E no meio desse desmaio dele, ele começou a ouvir uns barulhos. Ouviu uns barulhos diferentes. Ele acordou um pouco assustado, assim, com uns barulhos bem diferentes e achou que era alguma coisa, mas na hora que ele olhou direito, ele colocou, tinha um bicho bem próximo à gruta ali, porque ele se protegeu, ele foi esperto. Além, ele fez a esteira, a cama dele com as palmeiras, as folhas, e na porta da gruta ele fincou umas palmeiras em pé para se proteger. Exatamente disso. E aí ele olhou direito, ele não quis se mexer muito para não assustar o bicho. Quando ele foi, a lua, não estava vendo direito o que era, que bicho que era, ele começou a olhar, ele viu que o bicho estava lá, estava caído, estava desmaiado. E aí a lua, o deserto faz uma lua gigante, lua cheia, a lua bateu no bicho assim, um clarão na gruta. E ele pensou, nossa, ainda é cedo, deve ser 2 horas da manhã, a lua está bem aqui em cima. E aí ele olhou, ele chegou direito, ele falou, que bicho é esse? Ou é um leão, ou é um tigre, ou é uma onça. O que é isso aí? E aí tava lá o bicho lá estendido, e a lua começou a ficar bem em cima, e ele começou a ver que realmente o bicho era rajado. Era tudo rajado de preto, amarelo, laranja, branco, e grande, enorme. E ele falou, nossa. E vamos lembrar, ele tinha levado, ficou com ele, que ele pegou lá do exército, que ele veio no cavalo, ele trouxe uma carabina, que é uma arma, trouxe uma faca, que os soldados andam normalmente no bolso, um piquete que eles andam no bolso. E ele estava, obviamente ele deixou essa carabina dentro lá da gruta, e ele não quis mexer para não assustar o bicho. E ele viu que o tamanho da carabina não dava para ele atirar, que ele ia bater na cabeça da onça, do tigre e do leão. Era alguma coisa desse tipo aí. Egito, deserto, era um felino gigante. Então ele ficou lá, ele ficou pensativo sobre o que era aquilo ali e pensou em ou ele dá o tiro e aí vai dar problema, vai dar errado, o bicho vai armar o bote nele, vai comer ele. E ele também pensou no punhal, na faca, em dar uma facada, mas estava de noite, ele quis esperar o amanhecer para enfrentar o bicho na briga. Enfrentar o bicho. Ele era policial, estava mais ou menos acostumado com isso. Então ele quis esperar amanhecer para ver que talvez esse bicho ia embora. E aí ele ficou lá, passou a noite toda acordado, olhando para o bicho. E o bicho dormiu. E aí ele estava de manhã, na hora que o dia clareou, ele viu o tamanho da fera. Era uma pantera. Devia ter uns 3 metros de comprimento. E ela estava dormindo. E lá, parado, estirado, o bicho lá deitado. E ele lá dentro da gruta, protegido pelas folhas de palmeira. E o bicho lá fora, o bicho acordou com o sol, começou a espreguiçar, ele viu o tamanho da criança. Era muito grande, a cabeça era muito grande. E aí o bicho olhou para ele, a pantera olhou para ele. Ele olhou para a pantera, tava com a faca na mão. Se ela me atacar, eu vou atacar ela, ele pensou. E ela lá, espreguiçou, e as presas na pata gigante, espreguiçou, jogou tudo que tinha que jogar a pantera.
e foi dar uma volta, o Pantera foi dar uma volta, ele pensou, tá fazendo toalete. Pantera tá fazendo toalete. E ele lá dentro da gruta, sem mexer porque ele era presa da bicha lá. E aí ela foi, fez a voltinha dela da manhã e voltou toda estilosa. Ele falou, nossa, essa bicha é estilosa. Ela anda. O charme dela é impressionante. E vem. E parou lá de frente à gruta. Ficou olhando pra cara dele, já com um olhão amarelo, a bicha toda rajada. E ele pensou, vou dar um tiro na cara dela e acabou, não tem. Mas só que ele ficou pensativo e ficou meio com dó, porque ela voltou com uma cara de amiga, voltou com uma cara de amizade, assim, muito forte. Ele sentiu alguma coisa diferente na Pantera. E aí ela começou a dar uns ron-ron pra ele. Começou a dar uns grunhidos pra ele lá. E aí ele saiu da gruta com a faca na mão. Saiu da gruta. Ela foi, começou a dar uma chegada nele, mas parecia essas chegadas de gato. Todo felino faz uns barulhos estranhos assim. E aí ela levantou o rabo e começou a abanar o rabo. Aí ele acalmou, falou, ela é amiga. E aí ele foi ver, ela tava com um focinho cheio de sangue. Então com fome ela não tá, porque ela comeu de madrugada na hora que ela chegou aqui. Então ela não tá com fome, já ficou mais calmo. E aí a bicha mandou a língua no focinho. Lambeu tudo que tinha de sangue, lambeu a pata, lambeu tudo que tinha de sangue nela. Ela era vaidosa pelo pensamento dele. Ela era vaidosa. E aí ele saiu da gruta e ficou em pé do lado dela. Ela era gigante. E aí ele ficou mais calmo, começou a passar a mão na cabeça dela. Ela aceitou, abaixou, cumprimentou ele disse, eles começaram assim a entender lá os dois. Ela e ele. A Pantera e o Provençal, o soldado. Então ele ficou mais calmo, mas a faca na mão, qualquer descuido ali poderia ser o fim da vida dele. E ele estava tendo ela como amiga, mas ele sabia que uma hora ou outra ela podia pegar ele. E aí ele passou ali um tempo, ficou pensativo, passou a manhã e ela lá. Tigre, pantera, esses felinos, eles dormem. A maioria do tempo todo do dia deles é dormindo. Porque eles saem à caça, comem e dormem. E aí, como ele viu que ela estava cheia de sangue no focinho, ela estava alimentada. Então ele ficou mais calmo, resolveu dar uma volta por ali a pé, assim. E ela estava deitada por lá, meio que espreguiçando. Ela viu que ele começou a subir a colina, foi atrás dele. E ele sentiu, opa. Ela chegou, começou a roçar a perna dele, falou, essa pantera é amiga, ela não é inimiga, ela é amiga. E a pantera começou a dar um ar de proteção para ele, assim, que ele sentiu que ela estava realmente ficando amiga dele. Ela sentiu que ele era do bem, que como ela estava alimentada, ela estava do lado dele. Mas ele perguntou, e quando ela ficar com fome? Qual será o meu caminho? E aí ele foi lá de novo, que ele se alimentava de tâmara, foi lá na palmeira. E a pantera olhava tudo que ele fazia, ela olhando ele lá na palmeira. E aí ele comia a tâmara e jogava o caroço. E ela ia atrás do caroço, começava a lamber o caroço. E ele comia, ela jogava o caroço, ela ia atrás do caroço, comia o caroço. Todos os caroços ela ia e lambia. E aí ela foi até no sapato dele, pegou o sapato dele, lambeu o sapato dele todos, limpou o sapato, limpou tudo que ele tinha lá. Começou a cheirar tudo dele, lamber. Tudo normal entre ele e a pantera. E ele, pensando sempre no exército, no pelotão francês, ele estava querendo programar alguma coisa de como ele iria fazer. E aí,
A pantera, depois que lambeu os caroços, lambeu tudo, deitou lá numa sombra lá perto da gruta e dormiu. E ele foi dar um passeio pela areia. Mas foi com a faca, foi com tudo direitinho. E quando a pantera viu que ele estava muito longe, ela foi atrás dele, mas correndo numa tacada só, e foi cavalgando. E ele viu, ficou um pouco apavorado, pensou que ela ia comer ele, começou a correr, e ele caiu numa areia movediça, no meio do deserto, e ficou aqui com o pescoço, só o pescoço para fora. E aí ele deu um grito, e chegou a pantera igual uma louca assim atrás dele. E o que a pantera fez? A pantera puxou ele pela gola da camisa com o dente. Pegou a ele pela gola e puxou ele para fora da areia movediça do deserto. Puxou, arrastou ele para fora. E aí ele falou: é o dia mais feliz da minha vida. A pantera me salvou. E aí ele começou a dar pulo, a pantera começou a rolar com a pantera no chão. Ele beijava a pantera, começou a abraçar a pantera, começou a puxar a orelha da pantera. E aí ele sentiu uma irmandade na pantera. Ele e a pantera, depois dessa cena, que a pantera teve o cuidado de puxar ele lá de dentro daquele... Era um calabouço aquilo ali. Ele estava entupido de areia até o pescoço, imóvel. E ela chegou e puxou ele pela camisa, pela gola. Com o dente, puxou ele para fora da areia movediça. E aí ele saiu, começou a agradecer a pantera, pulando de alegria. Aí ficaram amigos demais. E ele lembrou de uma namorada que ele teve na sua adolescência. Este soldado, o provençal soldado do exército francês, tinha 22 anos. E ele teve uma namorada muito ciumenta no começo da sua idade, da sua adolescência, início de namoro, na sua vida, que era ciumenta demais. E ela andava com um punhalzinho na bolsa, para qualquer coisa de mal que ele fizer para ela, ela ia atacar ele. E ela era meio que ciumenta possessiva. E ele chamava ela de Mimosa, essa namorada dele. E aí ele apelidou a pantera de Mimosa, porque ela parecia a ex-namorada dele da adolescência. Ele começou a chamar a pantera de Mimosa, porque ela também era muito assim, próxima a ele, carinhosa, e também tinha um jeito de ser ciumenta demais. Até que passaram aí a noite, e ele fez o seguinte para o exército francês, para ele chamar a atenção de todo mundo que passasse mais próximo de onde ele estava com a pantera, de onde estava lá a gruta, que ele estava vivendo lá. Ele pegou umas palmeiras, fincou lá próximo, tirou a camisa, que a pantera ajudou ele, fincou a camisa lá para fazer uma bandeira de que tem gente lá. Então ficou uma camisa exposta bem alto e o vento batendo, estava uma bandeira chamando, mostrando a quem passasse mais próximo do deserto que tinha gente por ali, parado lá precisando de ajuda. E aí passou-se alguns dias desta forma com a pantera na sua amizade lá. De repente passou aí uns dias, uns 2, 3 dias, ele foi dar uma volta lá para ver se achava alguma coisa. Voltou, tava a pantera tinha arrastado o cavalo que ele tinha deixado alguns dias atrás, o cavalo que estava acabado, que ele trouxe lá dos árabes que pegaram ele. Ele veio do cavalo, o cavalo tinha morrido, e a pantera trouxe o cavalo arrastando, ela tinha comido a metade do cavalo. Então até ele ficou feliz, porque ele estava já tranquilo por ela estar se alimentando do cavalo. Ele não sabia que aquele sangue que ela tinha no focinho era do cavalo. Então a pantera já tinha comido metade do cavalo, ela estava bem de alimento, ela tinha muita alimentação ainda pela frente. Ela estava se alimentando do cavalo, aí ele ficou muito feliz.
ficou muito tranquilo porque atacar ele daquele jeito ali ela não ia, porque ela estava muito carinhosa com ele. E aí ele ficou lá ficou alguns dias lá com a pantera no seu domínio, ou ele no domínio da pantera, ou a pantera nos domínios dele. Poderia ser de qualquer tipo, porque ele realmente estava muito assim encantado com tudo que aquela pantera, ele estava vivendo com aquela pantera. E aí no dia seguinte a este pensamento chegou um pássaro no deserto muito grande. O pássaro pousou na areia lá de frente à gruta, e ele foi lá ver o pássaro, pegou o pássaro na mão, não sabia o nome, era um pássaro muito grande. E na hora que a pantera viu, ela veio fazendo barulho, os gritos da pantera muito grande, e foi com tudo pra cima dele e do pássaro. Ele soltou o pássaro e ele viu que a pantera tava com ciúmes. Aí ele apelidou de mimosa mesmo, falou, é a mimosa em pessoa, é aquela mulher em pessoa que tá baixada aqui na pantera. Não é possível, ela tem ciúmes assim, monstro dele. A pantera é inacreditável, os ciúmes que ela tem dele. Chegou o pássaro lá, a pantera, ele começou a fazer carinho no pássaro, a pantera foi querendo pegar os dois. E aí ele soltou, a pantera ficou amiga de novo. Então, ele estava já acreditado, só que ninguém aparecia. Ele já estava muito preocupado que uma hora ia acabar as tâmaras, já estava acabando já as frutas lá da palmeira, o cavalo que a pantera se alimentava estava no fim, e aí alguma coisa estaria por acontecer. Tá bom, mas você... E qual foi o motivo dele estar contando isso tudo pra você, sendo que até agora não chegou ao final da história? Não, eu vou chegar ao final da história. Calma, ele estava me contando isso até aqui para dizer que... Ele diz para mim, a vida nos dias cotidianos normais, isso o rapaz lá que saiu do estabelecimento lá, que estavam atacando os animais, e falou que não era nada demais. Ele tinha me falado, e eu estava contando para minha amiga na casa dela, essa história toda até aqui. E aí, ela me perguntou, mas tudo bem, termina a história da pantera e do rapaz. Não, mas espera, eu vou contar para você sobre o que ele me contou até aqui. Aqui ele parou e falou, as pessoas que são casadas, que vivem em um casamento, em uma fraternidade, assim, tem seus conflitos, elas têm que dar uma segunda chance sempre às pessoas, seja marido, mulher, seja namorado, namorada, seja noivo, noiva, elas têm que dar uma segunda chance em qualquer sentido de suas vidas, porque o amor vence, o amor sempre vai vencer. O amor tem que ser o primeiro lugar em todos os sentidos. Você pode perdoar, você pode fazer de tudo para que o amor esteja em primeiro lugar. Então, vou finalizar estou contando aqui para minha amiga, na casa dela, então vou finalizar a história do soldado do Provençal. E aí, o soldado estava lá, passado já, devia estar 10 dias que ele estava no deserto com a pantera. E estava lá um dia, ele tinha saído para ir pegar as tâmaras, já não estava aguentando mais só comer tâmara. E ele estava sentado, estava com cheio de tâmara na mão. A mimosa veio, e ela veio com um comportamento um pouco diferente, assim, e meteu uma bocanhada na coxa dele. Ela deu uma bocanhada na coxa dele, ele pensou que ela ia atacar ele. Ela veio com tudo na coxa dele.
E ele, como ele disse desde o princípio, ele nunca desistiu de andar com a faca. Ele sempre estava com um punhal na mão. E ele sempre pensou que uma hora ou outra ela podia atacar ele. Ele estava amando aquela pantera, mas uma hora ou outra ela podia acabar com a vida dele. E ele não pensou duas vezes e cortou o pescoço dela. E na hora que ele foi ver realmente, ela deu uma bocanhada na coxa dele, mas não era de maldade, era brincadeira. E ele cortou o pescoço dela, ela olhou assim para a cara dele com um olhar diferente, não era um olhar de ataque, era um olhar de benevolência, um olhar de bondade. E ele cortou o pescoço dela e me disse assim, claramente assim, ó. Eu cortei o pescoço dela e vi que ela estava... que eu não devia ter feito isso, porque ela me protegeu. Ela me ajudou, eu não devia ter feito isso. Ela me tirou da morte. Ela me tirou. Não devia ter cortado o pescoço dela. Não devia. E aí o exército... ela morreu toda. E o exército francês chegou lá, viu a bandeira, viu a camisa dele estendida. Chegou por lá, ele estava caído em lágrimas em cima da pantera e ela com o pescoço cortado, cheio de sangue no meio da areia. E eles pegaram a pantera, pegaram o soldado e puseram no caminhão, enterraram a pantera lá onde estava a bandeira e foram embora. Então, e aí eu estava com a minha amiga, contei essa história toda para ela e no final eu disse para ela, se realmente tudo que ele me contou, perto do que foi aquela cena lá que ele saiu de dentro do estabelecimento, lá do estábulo, que o rapaz fez mal, tratou mal um animal, perto disso, realmente não é nada demais. Então, minha amiga, trate bem das pessoas que te protegem, das pessoas que te amam, das pessoas que fazem bem a você. Não tratem elas de nenhuma outra forma. Honoré de Balzac. Yeah! É. Caralho. Yeah, Dora Gisele. Manuel. Seja bem-vinda! Tá liberado! Tá liberado os comentários! Assistiram todo, vi que caiu aí o sinal de alguém. Curtiram aí Uma Paixão no Deserto? É isso aí, Gisele. É isso aí. A moral da história é a última frase. Exatamente. Isto daqui é uma metáfora que Balzac
colocou uma pantera lá para nos contar esta linda metáfora desta passagem deste soldado com este animal, com... Sim, Manuel, e é exatamente uma metáfora esta linda história, exatamente esta, para nós tratarmos bem as pessoas que nós amamos, que nos protegem, que são nossas defensoras, tanto amigo como família. Então, meu povo, vamos exatamente isto, vamos nos proteger os nossos queridos, as pessoas que nós amamos. Ô, Luciana, se eu percebi, você deve ter perdido faz tempo aí, não é? Porque tava só a Dora e o Manuel e a Gisele há algum tempo, eu acho. Você deve ter perdido alguns 10 minutos, não é? Então, é uma metáfora incrível estas palavras de Balzac sobre a pantera e o homem. Claro que, obviamente, todos nós, humanos, se nós ficarmos ao lado de uma pantera, de um bicho feroz destes, nós vamos matar ele a qualquer hora porque ele vai nos matar. Isto não tem o que fazer, nós temos que realmente matar esse bicho. Mas isto aqui é uma metáfora. Balzac fez uma metáfora do homem e o animal. Então, ele fez a pantera ser boazinha e o soldado também era bonzinho, só que ele achou no final que a pantera iria atacar ele não teve culpa nenhuma. Ele matou ela dentro, fez muito corretamente em matar a pantera. E ele ficou sem a perna. Se vocês vão lembrar, ele não tem uma perna. Ele teve que amputar a perna por causa da pantera. A pantera comeu a perna. Ele ficou sem a perna. Ele não tinha uma perna. A pantera mordeu a perna dele e ele matou ela. Laisla Caroline. Mas é uma linda metáfora que nós podemos entendê-la por esta ordem de pensarmos como a pantera sendo um ser humano. Vamos proteger as pessoas que nós gostamos, como a pantera fez todo o seu tempo lá com o soldado. Ela protegeu ele. Ela cuidou dele e ele dela. Todo o tempo que eles passaram juntos. Simone Dias. É isso aí. Ele não tinha perna direita. Luciana, para você entender totalmente, você tem que ver de novo. Porque se eu contar a história aqui, você vai ficar sem graça. Você vai... Assiste de novo, porque a história é complexa. Intidé, seja bem-vinda, Intidé. Eu sou o Marco Enzo. Eu sou ator, me apresento aqui diariamente. Seja bem-vinda, sempre.
Agora estou apresentando Balzac, Honoré de Balzac, este autor francês do século XIX. Seja bem-vinda, Intidé. Qual a sua cidade? De onde você fala? A sua primeira vez? Conte-me. Tá ventania aí? Paraná! Paraná City, um beijo pra vocês aí! Mas é uma cidade, Paraná? Paraná é o estado, mas Paraná City é uma cidade, Instidé. City é em inglês. Paraná City é cidade do Paraná, é isso? Seja bem-vindo aí do estado do Paraná todo. Um beijo pra vocês. Obrigado, Dora. Maringá. Conheço Londrina. Um beijo aí pro Paraná. Sejam bem-vindos. Instidé, seja bem-vinda. Seu primeiro dia. Inst. Junte-se a nós. Você gosta de arte? Gosta de teatro? Gosta, Inst? Então, Uma Paixão no Deserto. A capa deste livro está no meu perfil hoje, Gisele. Está lá no meu perfil junto com a minha cara. A capa amarela. Está nas minhas histórias. A capa amarela. Amanhã temos outro conto de Balzac chamado A Grande Seteira. A Grande Seteira. Como eu disse no começo, seteiras são aquelas rachaduras que dão na parede. Aí na casa de vocês deve existir alguma rachadura. Isso chama-se seteira. Na verdade, isso vem das rochas, mas pode-se chamar essas rachaduras que existem nas casas também de seteira. E vamos aprendendo cada dia mais com a literatura mundial. Honoré de Balzac. Honoré de Balzac. Contos introdutórios de Balzac. Uma Paixão no Deserto. Na verdade, esta paixão era uma pantera. Que romance daria este, hein, pessoal? Diga-me, que romance daria um homem e uma mulher no deserto, ao invés de ser uma pantera, ser uma mulher feroz? Balzac é tão incrível que ao invés dele colocar uma mulher, ele coloca uma pantera para fazer uma metáfora desta forma. Maravilhoso! Um beijo a vocês, o Instagram me desliga em 30 segundos, até amanhã. Tchau, muito obrigado pela presença de vocês. Mil beijos, um ótimo sábado, um domingo maravilhoso. Amanhã é domingo, não é? Ou é sábado? Ixi. Eu não sei. Amanhã é sábado ou domingo? Eu tô